Olá, paz a todos os irmãos. Vou fazer um vídeo sobre a questão que eu já tinha comentado, que iria fazer, que é sobre os discípulos, os apóstolos, mais dos apóstolos, dos 12 apóstolos que estiveram com o Messias. Eles, como qualquer homem, como qualquer outro discípulo, como qualquer outro homem da face da terra, eles estavam sujeitos ao erro. E mais, eles estavam aprendendo com o Messias, porque todos os apóstolos eles eram discípulos também, discípulos e alunos, então eles estavam aprendendo com o Messias, e erravam, e acertavam. E muitas pessoas não conseguem se dar conta disso, acreditam que os apóstolos eles eram perfeitos, assim como acreditam que Davi, Salomão, todos os personagens da Bíblia eram perfeitos, e não eram, todos eles erraram. Alguns personagens lá no Antigo Testamento prefiguravam o Messias em algum momento, mas eles erraram, eles falharam em muitas coisas. Nós somos sujeitos a falhas, ao erro. Senão o Messias teria vindo em vão. Ele levou nossas transgressões, ele levou nossos pecados. Se as pessoas não assumirem e não aceitarem isso, é isso que é o batismo, isso que é o arrependimento. Então, as pessoas não conseguem compreender isso, que os apóstolos eles eram falhos. Tem que ter isso em mente, e eu vou mostrar aqui por quê. Primeira passagem que eu quero lembrar vocês é aquela passagem de Pedro. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas Pedro, ele recebe, em um momento lá, ele está lá com fome, sentindo fome lá, e ele começa a ver aquela visão que desceu um lençol com animais impuros. E o Eterno fala para ele comer os animais impuros. E ele diz que nunca comeu nada impuro e que não ia comer. Mas aí o Criador fala para ele: não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Isso por 3 vezes ele repete. E aí Pedro fica meio sem entender. Aí depois tem aquela questão de vir dois homens lá a mando de Cornélio, que também viu um anjo e foi mandado, e o anjo mandou que buscassem Pedro. E Pedro foi lá conversar com Cornélio, foi proclamar o evangelho, as boas novas. E quando ele chegou lá, Cornélio contou aquilo que tinha acontecido. E aí sim Pedro compreendeu que a salvação estava aberta para os gentios, não só para os judeus. Da mesma forma, na hora que ele viu que esses gentios eles receberam o Espírito Santo do Pai, assim como eles já tinham recebido no dia de Pentecostes. E quando ele viu aquilo, ele falou: o que impede que eles sejam batizados em água? Porque esse batismo em água, esse batismo de João Batista, que era um ritual de passagem, ele era para os judeus. Então ele foi lá e esses homens foram batizados em água. Só que depois, mais para frente, ele também compreendeu. Quem recebeu o Espírito Santo já foi limpo, já foi batizado em águas, porque a água é simbólico. A água, o batismo em água é o batismo de purificação, né? Tanto que o Messias, quando ele teve com os apóstolos, inclusive Pedro estava lá, mas ele não entendeu. Teve um certo momento que o Messias fala para os fariseus lá, para os judeus, que vós cuidam em limpar o prato e o copo, né, o exterior, mas por dentro vocês estão cheios de iniquidade, cheios de sujeira, de perversidade. Então ele já mostrava ali que o batismo é interior, a purificação é interior. O próprio Messias falou para os discípulos também: vós sois limpos pela palavra que vos tenho dito. Mas eles, muitas coisas, eles não conseguiram assimilar. Para nós hoje é até mais fácil, porque nós temos os relatos e já se passaram 2000 anos. Eles ali estavam muito presos às tradições dos fariseus, do judaísmo. Embora que hoje as pessoas estão presas também às tradições da religião. É difícil também, eu vejo a grande dificuldade, porque nós vivemos num sistema, mesmo não estando em religião, um sistema montado aí para desviar nossa atenção do nosso Criador. Então esse é um dos fatos. Eu vou lembrar mais um fato aqui de Pedro, quando o Messias ainda estava com os apóstolos, e ele falou inclusive para Pedro e para os outros apóstolos, que ele haveria de morrer, padecer, né, para que se cumprisse as escrituras. E Pedro, está em Mateus 16, 23, está assim, eu vou ler. Ele, porém, voltando-se, disse para Pedro: para trás de mim, Satanás,
que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são do Pai, mas só as que são dos homens. Então aqui o entendimento de Pedro, o pensamento dele, a atitude dele, era uma atitude de opositor, não tinha um ser ali. É ele, o próprio Pedro, estava tendo uma atitude. Ele não estava compreendendo também, ele não compreendeu ainda, mas ele chegou a compreender, ele entendeu depois. Em Lucas capítulo 9, do 43 ao 45, diz assim, presta atenção. Disse aos seus discípulos, o Messias disse: Pondo-vos estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra, está vendo? Eles não entendiam que lhes era coberta, para que não compreendessem e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. Então eles não tinham entendimento ainda que o Messias seria entregue e morreria. E isso aconteceu outras vezes. Vou dar mais um exemplo. Marcos 7, 17 e 18. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Então é outra passagem. Aqui uma outra passagem. Lucas 24, do 44 ao 48. E disse-lhes: São essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Messias padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Eles ali naquele momento, isso ali quando o Messias já tinha ressuscitado, estava com eles ali naqueles 40 dias. Então ali eles entenderam porque o Messias morreu e foi ressuscitado no terceiro dia, mas isso já estava escrito na lei, nos escritos e nos profetas, como o Messias próprio disse, que cumpriu o que estava lá atrás. Só que muitas vezes eles não tinham entendimento aberto, igual para nós. Enquanto a gente vai buscando entendimento, estudando, pedindo para o Pai, a gente vai sendo limpo pela palavra. É isso que ele falou para Nicodemos lá, o Messias falou: vocês têm que nascer de novo da água e do Espírito. Então a gente nascendo da água, sendo limpo pela palavra que o Messias tem dito, aí sim a gente vai receber no Espírito da verdade, o Espírito Santo do Pai, que vai nos revelando e nos mostrando e dando entendimento daquelas palavras que o Messias disse. Porque o Messias, ele veio nos ensinar as coisas espirituais. E se a gente não tiver isso em mente, que as pessoas espirituais discernem as coisas do Espírito e as pessoas carnais discernem as coisas da carne. Então nós temos que buscar o Espírito, porque o Espírito é que dá vida. E todos nós estamos em fase de aprendizado, estamos aprendendo. Ninguém é melhor do que ninguém. O Messias, ele veio e nos resgatou. Nós estamos em um processo de aperfeiçoamento, de aprendizado. Então vamos buscar ao Pai em espírito e verdade, assim como o Messias nos ensinou, pois ele é o herdeiro da promessa e nos fez co-herdeiros. Basta buscar com sinceridade, com amor e ouvi-lo, pois ele é a verdade, o caminho e a vida.